Todos os domingos, na paróquia de Manatenaçu, a missa é uma festa sem precedentes. Cada fim de semana, este imenso ginásio, que serve de igreja, reúne de 5.000 a 7.000 pessoas na missa do Padre Pedro. Este Pedro argentino, de origem eslovênia, lazarista de São Vicente Paulo, é missionário a Madagascar desde 1970. Salvos da misericórdia das ruas e do aterro sanitário de Antananarivo, capital de Madagascar, o povo reza, canta e dança espontaneamente durante 3 horas. Mais cedo, um menino de 10 anos veio se confessar. Ele era muito pequeno. Na verdade, fiquei surpresa ao ver como uma criança tão pequena já podia ter feito sua primeira comunhão. E ele ajoelhou-se, fez o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e disse: Padre, abençoa-me porque sou um pecador. Fiquei espantado ao ver uma criança de 10 anos reconhecer que ele é um pecador. Uma criança de 10 anos. E um adulto pode nem mesmo perceber. E eu pedi a Deus que esta criança possa continuar a te servir durante toda a sua vida e salve-o agora e para sempre. É muito edificante ver uma pessoa que se converte, que muda sua vida por uma vida melhor. Oremos juntos. Obrigado, Senhor, por nos fortificar todos os domingos. Obrigado por tua paciência, esperando nosso retorno a teu reino. Nosso retorno para a tua luz e para o teu amor. A missa do domingo é um milagre. O que antes era um lugar de exclusão, de dor e de sofrimentos, tornou-se um lugar de encontro. Eu mesmo fico surpreso de ver como Deus sabe mudar a direção das coisas. Depois de 15 anos passados no Cerrado, em uma das aldeias mais pobres da ilha, cheguei em Antananarivo para uma nova missão na minha comunidade lazarista, de São Vicente de Paulo. E lá, em 20 de maio de 1989, foi difícil de fechar os meus olhos diante de tanta miséria. O que eu vi no aterro sanitário me deixou aterrorizado. Quando eu vi naquele dia várias crianças que estavam defendendo sua sobrevivência com os animais, cães e porcos que estavam lá, eu fiquei em silêncio. Eu tive um choque. Eu pensei, aqui eu não posso falar, mas eu tenho que agir. Latas, pilhas, trapos, sucata de metal, pedaços de carvão. Nada estava perdido, porque tudo poderia ser recuperado e talvez ser vendido nas ruas da capital. Como podemos permitir isso? A
A prefeitura de Antananarivo escolheu este lugar desde 1985 para despejar seus resíduos e com ele os pobres, tudo ao mesmo tempo. Naquela noite, eu fiz uma aliança com Deus antes de ir dormir. No meu quarto, me ajoelhei e disse: meu Deus, ajuda-me a fazer algo por essas crianças. Eu não sabia o que e como, mas eu sabia uma coisa: essas crianças tinham que sair deste inferno, porque aquilo era o inferno. Assim, naquela noite eu senti uma força. E começamos sem nada, sem sermos conhecidos, sem dinheiro, só com paixão e fé que Deus não permitiria que as crianças vivam uma vida tão desumana. Foi assim que o Padre Pedro chamou os jovens malgaches que ele conhecia e, com eles, foi ao encontro dos moradores do aterro sanitário. E naquele momento, precisávamos humanizar aquele lugar. É claro que eu sou um padre, eu acredito em Jesus, mas naquele lugar, eu fui como um homem, como um ser humano, como um irmão que vai encontrar um outro irmão, para que começassem a sentir que um outro humano se interessava por eles. Que um outro humano estende a mão e diz: venham, nós vamos conseguir. Das 800 famílias que viviam naquele aterro, haviam até 7 crianças mortas por família. O que podemos dizer a uma mãe que perdeu 7 filhos? Nada. Podemos apenas segurar a sua mão e dizer-lhe: mãe, se você tiver outro filho, vamos ajudar-lhe para que ele possa viver. Janine é uma das jovens resgatadas da miséria e da exclusão. Em 1989, seus pais com seus 5 filhos estavam aprisionados neste labirinto da miséria. Foram eles que acolheram o Padre Pedro no aterro. Nós éramos como as outras crianças. Meus pais moravam na rua com meu irmão mais velho e a vida deles era recolher o lixo e mendigar. Em nossa vida não havia alegria, era miséria todos os dias. E o Padre Pedro chegou a ele, foi um dos primeiros que transformaram a vida dos meus pais. Ele soube imediatamente como acolher as pessoas. Alguns já tinham medo e outros ousavam imediatamente vir até ele. Ora, como ele soube falar com doçura com as pessoas em dificuldade, incluindo meus pais, nós também aprendemos a acolhê-lo. Foi assim que se construiu um laço de amizade entre nós. Meus pais estavam entre aqueles que o ajudaram a construir as primeiras casas e tudo o que era necessário para construir a Kamazu. Assim, desde 1989, através de um trabalho duro na comunhão e na partilha, Padre Pedro e os excluídos de Antananarivo criaram a associação Akamazu, Bons Amigos em Madagascar. Hoje, 18 aldeias foram construídas com suas mãos, que reúnem 20.000 pessoas. Uma verdadeira sociedade onde cada um torna-se uma pessoa respeitada e aprende a ser responsável pelo seu próprio futuro. Se Deus opera milagres, com certeza é neste lugar.
Nós tínhamos alugado a Nocibé e não poderíamos mais pagar o aluguel. Eu estava muito triste, pois com os meus filhos não dormíamos no mercado e eles sofreram muito. E então a pessoa veio me perguntar: gostaria que falássemos de você com o Padre Pedro? Eu poderia te apresentá-lo se você quiser. Mas eu tinha medo, eu dizia: essa pessoa vai querer me vender para estrangeiros? E a pessoa me disse: não, não pense assim, ele é um padre. E desde então estamos aqui até agora. Eu agradeço a Deus por essa pessoa que me mostrou este centro. E agora meus filhos podem comer, se vestir e ir à escola. Como eu não pude estudar, eu fixei um objetivo, que ao menos um dos meus filhos consiga enquanto eu viver. Rafaraçu agora vive com o marido e seus 7 filhos num vilarejo de Ambaniala, de Akamassu. Ela é responsável pelas flores e pela limpeza do vilarejo. Um bom sentimento desperta na pessoa que está na minha frente um outro bom sentimento, porque cada pessoa tem em si uma luz. Ela tem uma centelha de vida, de amor que nunca morre. Bem, temos que inflamar essa centelha divina, essa centelha de amor, pois é somente pelo amor que podemos reacender. E eu fiz um páreo sobre esse assunto. Quando você ama, as pessoas também respondem com amor. Nós precisávamos de dinheiro, mas não foi o dinheiro que fez este milagre. É a fé de todos os que estão ao meu lado. Eu estou cercado de 412 colaboradores, quase todos malgaches. Clara é órfã. É com a irmã de sua mãe que ela viveu até hoje. Graças a Akamassu, ela foi capaz de completar a sua educação e obter seu vestibular. Hoje, ela trabalha em tempo integral para Akamassu, no departamento de contabilidade. Eu estou muito feliz com a ajuda que recebi e assim de poder ajudar os outros hoje. Para trabalhar aqui, na minha opinião, a primeira qualidade que devemos ter é a retidão, a verdade e não a competência. Porque eu penso te dizer que no meu caso, eu não tenho a competência. Precisamos de honestidade também. Se me pedem para fazer algo, eu faço. E fazendo esforços, mesmo se você não sabe como, você consegue sempre. Isso depende da sua fé e do esforço que você emprega. Estamos aqui no Centro de Boas-Vindas de Akamassu. Aberto dia e noite, não há um dia em que famílias não venham aqui para receber assistência. As primeiras vítimas da pobreza são as crianças e os idosos. O país não dispõe de um sistema de segurança social para todos. A maioria não pode pagar os cuidados mais básicos. No entanto, 10 euros por mês seriam suficientes para que todos pudessem continuar a se tratar e a viver com dignidade. Neni, com seu marido e 3 filhos, chegou a Akamassu em 1994. Ela é hoje responsável pela recepção com toda uma equipe.
Na minha vida, eu era realmente alguém perdido. Dormíamos de mercado em mercado e alguém nos disse: vão para Kamassu, pois há um padre muito generoso de coração. Vocês têm que ir. É verdade que eu era casada, mas a família me rejeitou. Então nós viemos, tomaram conta de mim. Meus filhos foram à escola e a mim me deram um emprego. Nós recebemos ajuda e agora é nossa vez de ajudar. E eu compartilho a alegria que recebi com amigos que vêm pela primeira vez, que têm necessidades. Atualmente, há 214 pessoas aqui. Há doentes mentais, há aqueles que estavam na mesma situação que nós, aqueles que dormiam sem abrigo. E é o governo malgache que os manda para cá. E é assim que nos entristece, porque o governo malgache não assume as suas responsabilidades. Nós temos aqui duas jovens mães, 30 e 31 anos, uma cujo marido morreu e outro cujo marido desapareceu. Se não as ajudássemos agora, elas poderiam morrer ou se perderiam completamente. Então, quando temos pessoas assim, nós nunca dissemos, vem amanhã ou depois de amanhã. Nós sempre as recebemos. E que seja um caso, 2 casos, 10 ou 20 casos, temos que encontrar um lugar. Se Deus existe, deve haver um lugar para essas crianças, para essas mães. E como Deus existe, há um lugar para eles. Nós devemos primeiro dar-lhes comida. Eles devem ter uma cama para que possam dormir aquecidos e lentamente vamos ver com eles o que podemos fazer. Ou eles ficam com a gente ou eles vão querer voltar para suas famílias, vamos ver. De agora em diante, estamos sem nenhuma pressa porque eles devem ter tempo para se recuperar. Leva tempo para compreender que uma existência mais estável é possível. Isso requer um estilo de vida diferente. Regras que podem ser inicialmente insuportáveis. Isso é o que essas famílias estão vivendo aqui, acolhidas temporariamente no vilarejo de pavilhões. Aqui, eles aprendem a viver em comunidade. Há toda uma educação aceitada antes de passar para as verdadeiras habitações. Nós somos aqui uma centena de pessoas encarregadas do acompanhamento, que se sentem todos preocupados com seus irmãos. Todos estão tentando dar-lhes uma palavra de carinho, uma palavra de coragem, para aumentar a autoestima, dar alegria e lhes dizer: é possível, podemos superar a pobreza. Mas devemos repeti-la não apenas 10 vezes, 100 vezes, mas 1000 vezes. E às vezes é na 1000ª vez que eles dizem: olha, meu irmão está certo, eu vou lutar. E aqui, o nosso segredo é não desistir e continuar. Continuar a todo custo. Continuar. E essa é a força do Evangelho. Onde podemos encontrar essa força se não no Evangelho? E essas pessoas acabam acreditando em nós, porque eles percebem que, apesar de todas as dificuldades, continuamos com eles. E também os meus colaboradores, meus colegas que deram suas vidas, que não se casam para servir os seus irmãos. Isso é forte aqui. Eles renunciaram seus próprios filhos para cuidar dos filhos dos outros. Porque em um dado momento temos que dar tudo para ficar com essas crianças e essas famílias pobres. Não podemos dar a metade.
Aqueles que querem ficar em Akamassu e assim morar numa casa de concreto devem trabalhar, educar e alimentar seus filhos e respeitar a Dina, a carta que define as regras de vida. Hoje, 3.000 pessoas são assalariadas em empregos que eles próprios criaram. A senhorita Obi é hoje responsável dos trabalhos da pedreira de Mean Suanju. Foi em 2005, aos 14 anos de idade, que ela deixou sua família para viver aqui. Com a ajuda da Akamassu, ela conseguiu terminar seus estudos e aprendeu as técnicas de escritório. O trabalho que eu faço não é fácil, pois é muito difícil administrar tanta gente. Realmente tem que ser audacioso e dedicado para fazê-lo. Eles se organizam em grupos e cada grupo tem o seu responsável. Os homens que são mineiros explodem as pedras grandes e são pagos de acordo com o que produzem. As mulheres transportam as pedras e elas se transformam em cascalhos para vendê-las. Você está aqui, num lugar onde a vida é uma luta, onde a vida é um combate cotidiano. E nós extraímos dessa montanha milhares de metros cúbicos de granito. E as mulheres carregaram em suas cabeças essas milhares de toneladas de metros cúbicos. É por isso que, para mim, as mulheres aqui, elas são damas. E o que elas ganham com isso? Apenas €1 por dia. Nós nunca quisemos colocar máquinas aqui porque depois, o que essas pessoas fariam? Elas não teriam mais trabalho. Quando o homem trabalha, ele faz parte da sociedade, ele tem orgulho, ele é honrado. Ele pode ficar de pé na frente de todos porque recuperou a sua dignidade. E com os resultados deste trabalho, com estas pedras e estes tijolos que pavimentamos todos os vilarejos, foram eles que o fizeram. É o trabalho deles, porque parte de seu esforço voltou para o seu próprio vilarejo e a outra parte para sustentar sua família. É através do trabalho que nós iremos superar a pobreza. É assim que cada 4 dias, em Akamassu, uma casa sai da terra. Graças a esses trabalhos, aos lucros que geram e aos muitos doadores externos, a maioria do serviço coletivo de Akamassu são financiados, incluindo o seguro-saúde. 10.000 crianças são educadas em escolas construídas por Akamassu. O desafio é de alimentá-los 5 dias por semana. Seus resultados são os melhores da região e os alunos da Akamassu obtêm hoje sucesso de 82% no concurso vestibular e a maioria continua seus estudos na universidade. Minha espiritualidade é o resultado desse contato, da fricção cotidiana com os pobres. É o pobre que me transformou, vindo em minha direção, às vezes para atacar, mas depois eu digo, ele é pobre, ele tem o direito de me atacar. Só Deus sabe o que temos sofrido a cada dia, só Deus sabe.
Poder resistir a tanto desespero, para mim, não é mágico. É difícil, do ponto de vista humano, é difícil. Às vezes eu digo, mas a minha cabeça vai estourar. Minha cabeça não explodiu. Por quê? Eu não sei, é porque eu sou uma espécie de arbusto impregnado com o exemplo de um homem chamado Jesus. Eu sou impregnado do Evangelho, da palavra deste homem, Jesus. Quando eu decidi me tornar um padre, eu disse, vou imitar alguém, Jesus. Eu herdei um pouco disso do meu pai e da minha mãe. Eles eram religiosos, eles abandonaram tudo na Eslovênia na época da perseguição comunista. Eles perderam tudo. Eles deixaram tudo, mas eles mantiveram a fé. E eles chegaram na Argentina com as mãos vazias, sem conhecer ninguém. E então, eles começaram a criar sua família de 8 filhos. E o exemplo que eu tinha do meu pai, como ele trabalhava, que homem honesto, quantas vezes roubaram o seu trabalho, não pagaram o seu salário. E minha mãe, como ela trabalhava, o seu amor para conosco, seus filhos, e seu amor pelos pobres, que batiam à nossa porta. Minha mãe sempre me disse, filho, quando há um pobre que bate à nossa porta, devemos sempre compartilhar um pouco com ele. E foi a oração que nos uniu em casa. E depois, fui eu quem começou a procurar. Quem é Jesus para mim? Qual é a face de Deus? E eu descobri o rosto de Deus também nos mais pobres. E agora, para mim, onde há pobres, há Deus. E eu descobri que hoje, se formos a Deus pelo caminho mais curto, basta ir aos pobres, e vamos encontrar a Deus num instante. São Vicente de Paulo disse, quando você está orando, se um pobre bate à sua porta, deixe Deus para Deus. Porque Deus nos ama a serviço dos pobres, e nós devemos ir ao encontro dos mais pobres, porque eles não virão até a nossa casa, porque eles não ousam ou não podem vir. Todos merecem a visita de Deus. Porque o próprio Deus o disse, e foi o próprio Jesus que disse, eu vim para buscar os perdidos. É apenas o serviço que pode nos salvar e nos abrir as portas do céu um dia. E não nos esqueçamos do que Jesus disse. Mateus 25, 31 e seguintes. Quando você tiver feito ao menor dos meus irmãos, é a mim que você o fez. Nós não podemos passar por cima disso. O padre Henri Hakatua Rizoa vive atualmente em Madagascar, em Ansi Rabé. Padre malgache, ele é responsável pela comunidade Chaminuf neste país. Neste mês, nós associando as suas palavras, podemos orar pela justiça e pela paz em Madagascar. Para mim, Akamaçô é uma palavra de esperança. Podemos fazer regredir a pobreza e até mesmo vencer essa pobreza. É possível.
E particularmente eu creio que Deus enviou o Padre Pedro como um profeta para o nosso tempo, para nos dizer alguma coisa. Primeiramente, é uma maneira para Deus de falar conosco, para abrirmos os olhos sobre a realidade da pobreza, sobre a realidade da miséria. É como uma pergunta que nos é dirigida. Será que você vê os pobres ao teu redor? Será que você vê essa miséria ao teu redor? Em segundo lugar, é um convite a não se acostumar a ver a pobreza e a reagir constantemente em todas estas situações de miséria que nos rodeiam. Em terceiro lugar, não devemos somente olhar e ser sensibilizados, mas também devemos agir. E assim, isso é um convite para fazer algo. Aqui onde estamos, em nosso próprio nível, fazer alguma coisa. A palavra desse mês está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 e seguintes. Jesus disse: em verdade eu vos declaro, cada vez que vocês o amam, a um dos mais pequenos são seus irmãos, e a mim que vocês o fizeram.